Bom dia, galera. Vamos falar agora, né, sobre leitura de desenho técnico. A leitura de desenho técnico ela é indispensável, né, para a área de orçamentos, porque orçamentos, quando a gente pensa em transportar cargas maiores, e cargas de projeto, a maioria dos clientes eles mandam para a gente um desenho técnico, eles mandam um desenho técnico e a gente precisa fazer essa análise, né? Analisar o desenho técnico e a partir dessa análise reconhecer ali as dimensões nesse desenho e aí procurar, né, uma carroceria ou um implemento adequado para colocar essa carga e, né, fazer com que o transporte aconteça aí, né? É, a gente tem duas maneiras de fazer um desenho técnico. Existem duas maneiras de fazer um desenho técnico. A primeira ela pode ser chamada de desenho de vista, que é uma versão simplificada do desenho técnico. Esse tipo de desenho ele não ajuda muito na análise de transporte de determinado produto. E a segunda maneira é o desenho técnico. Ele deve ter todas as dimensões, incluindo informações técnicas sobre transporte. Então, existe esse problema que muito cliente ele passa para o transportador só aquela base simplificada do desenho. Muitas vezes até mesmo só o desenho, não tem nenhuma sinalização. E o que o transportador precisa é que tenha do desenho técnico, né? O desenho simplificado para transporte não ajuda em nada. Ele precisa ter o desenho técnico com todas as dimensões, com todas as espessuras, com todos os sobressalentes, com tudo detalhado do desenho para que o orçamentista ele possa analisar o desenho e dali tirar uma conclusão para o veículo adequado. Inclusive, se esse desenho técnico ele deve ter as informações específicas sobre transporte, né? Então, quem está desenhando do outro lado, ele tem que se preocupar com o transporte. Qual que é a melhor forma de transportar aquele equipamento? Quem está desenhando, o projetista, ele tem que se preocupar com o transporte, porque se a gente olhar do lado do projetista, ele tem que pensar, eu estou fabricando isso na minha cidade, né? Na cidade da fábrica, mas ele não vai ficar ali, ele vai ser transportado da cidade A para a cidade B. E como que vai ser o transporte? Provavelmente será rodoviário, sobre um caminhão. Qual é a melhor forma? Ninguém melhor do que o projetista, né? Do que colocar ali qual que é a melhor forma do transporte. Ele vai calcular, ele já tem as informações, centro de gravidade, ele já tem a informação de onde que a peça não pode ser apoiada, onde que os berços podem ser colocados. Então isso deve vir, né? Deve vir de quem está desenhando o projeto, né? Quem está desenhando o projeto ele tem que pensar no transporte desse projeto, né? Não só no desenho técnico em si do projeto. E tem que estar lá, né? Coloque ali no cantinho, né, do desenho técnico as dimensões para transporte. Isso ajuda, isso é essencial para o transportador, né? E para reduzir aí até depois, para que a carga aconteça da forma esperada, né? Para que o transporte da carga aconteça de forma esperada. A leitura do desenho técnico, ela tem todo o desenho técnico, né? Ele tem que ter ele tem uma legenda, né? E essa legenda, oficialmente, né, de acordo com as NBRs, ela tem que ficar no canto inferior direito nos formatos A3 e A2, A1 e A0 e ao longo da leitura na folha de desenho no formato A4. Interessante porque tem uma NBR que fala sobre tamanhos de formatos de papel, né? Aqui a gente está falando das folhas, né? E existe uma NBR que trata, né, qual que é o tamanho do formato A4, do formato A2, do formato A6. E é interessante a gente conhecer, né, essa NBR. Nessa legenda, então, a gente precisa ter o título do desenho, número, a escala, a firma, a data e nome,
a descrição dos componentes, né? Quantidade, denominação, as peças, material, normas, dimensões e dimensões para transporte, né? Essa aqui é uma fonte, eu peguei aqui de uma apostila do Senai, que eu peguei emprestada de uma colega engenheira, e, né, a Bruna. Pois aí, na hora dessa eu vou apresentar a Bruna para vocês aí. Então, aqui do lado direito dessa imagem, a gente vê como que tem que se comportar, né, as informações aí, como tem que ficar, né? Então, existe um padrão. O que tiver fora desse padrão aí não vai ajudar muito as análises do desenho. Então, entendendo o padrão, quem desenha e quem lê, quem recebe para analisar, ajuda bastante. Quando o desenho apresenta as dimensões para transporte, ele deve apontar os pontos de amarração da carga e seu centro de gravidade. Então aqui a gente tem um desenho aqui, né? Tem os desenhos mais modernos, eles trabalham com cores. Eles têm as cores ali que cada cor ela tem passa uma informação para quem está analisando esse desenho. A gente também e cada linha ela tem também, ela passa uma mensagem, ela passa uma informação. Por exemplo, aqui eu escolhi algumas, né, das principais aí que eu vejo em desenho técnico, né? Que o tipo de linha, né? Na primeira coluna aqui da tabela 1, tipo de linha, na coluna 2, ali na coluna do meio, a descrição, e na coluna 3 aí a aplicação. Então, se a linha for grossa e contínua, as arestas e retornos visíveis, né? Então ela é aplicada para arestas e retornos visíveis da peça. Se ela é fina e contínua, ela é aplicada onde? Em linhas de contagem e diretrizes, linha de projeção, rachuras, contornos de peças adjacentes, contorno de seção e de revolução. Quando uma linha ela é contínua e irregular, ela é aplicada em limites de vistas parciais ou seções, quando a linha não for um eixo, e quando ela for fina com traços curtos, arestas e contornos não visíveis. Quando a linha for fina com traço ponto, linhas de centro com posição extremas de peças móveis, e quando a linha tiver traço ponto, grossas nas pontas e nas mudanças de direção, fina no restante, ela é aplicada em planos de corte. Então, a gente tem aqui na tabela 2, na tabela 2, a gente vai analisar o tipo de linha segundo a NB8, e na tabela 1 foi analisado o tipo de linha aprovadas pela BS 308, norma britânica. Vamos comparar então a diferença dessas comparações. A grossa, a 1 e a 2, são aplicáveis em arestas e contornos visíveis, e a 2 é para linha de corte. A 3, né, são linhas médias. A tracejada ela é aplicada em arestas e contornos não visíveis, e quando ela for ondulada ali, é linha de ruptura curta, né? A linha fina, 5, linhas de corte e extensão rachuras e linhas de chamada. E já a 6, né, traço ponto, ela é aplicada para eixo de simetria e linhas de centro, composição extremas de peças móveis, né? E a 7 é a linha de ruptura longa. Então existe aí dois segmentos de duas padronizações de linha, interessante conhecer, mas a variação entre elas ela é bem pequena, como a gente pode observar aqui. A linha de cota, né? A linha de cota, elas possuem espessura fina, traço contínuo. Elas são limitadas por setas nas extremidades. A linha de chamada ou extensão, elas possuem espessura fina, traço contínuo. Elas não devem tocar o contorno do desenho e prolongam-se além da última linha de cota que limitam. A linha de corte são de espessura grossa, formadas por traços e pontos. Elas servem para indicar corte e seções. A linha de centro de simetria, arestas e contornos não visíveis. Então essa aqui é uma linha de centro e simetrias. O desenho sempre deve apresentar pelo menos a vista frontal de elevação ou superior e lateral esquerda. Esse desenho
eu trouxe para vocês aqui, ele é um desenho final da peça. Então, reparem ali que a gente consegue ver ali as linhas de cota, ver algumas linhas de cota, e elas estão limitando ali o tamanho do desenho. Na parte superior do primeiro desenho que está sobre aqui na esquerda, a gente vê que tem 1750 milímetros mais 17, mas isso não é o desenho final da peça, porque lá na lateral embaixo a gente vê que tem 2100 mais 20 milímetros, e aí um pouco para cima tem mais 250 milímetros. Também esse espaço não é o desenho final, porque a gente vê que o desenho termina antes do fim da peça no lado direito do desenho. Agora, no desenho de baixo, né, ele tem já um desenho final de 282 centímetros mais 28 milímetros. Então ali esse é o desenho final da peça, dessa peça aqui. Então vê como que é importante a gente ter o desenho, né? O desenho completo com as peças, com as dimensões. Porque se vem faltando, como é que o analista, como que o orçamentista vai conseguir determinar o comprimento dessa peça? Ela é feita em vários tamanhos, são várias dimensões. Aqui do lado direito temos uma vista frontal da peça, que aí a gente enxerga uma tampa sobreposta, fixa com parafusos e rosca e tampa de 6 polegadas. Olha como que é interessante, porque nos primeiros desenhos ele pode passar despercebido essa informação. Já no desenho frontal, essa peça ela se destaca, né, pelo tamanho, e aí precisa analisar essa largura, precisa ser analisada, essa altura precisa ser analisada, porque ela vai influenciar, dependendo do tamanho da peça, se for uma peça aí de 4 metros, 3 metros, 2 metros e quase 3 metros, aí beirando, ela já começa a influenciar na forma de transporte, na escolha do implemento rodoviário correto, adequado para ela. Então tem que vir essa informação. E o centro da gravidade nessa carga não está aparecendo aqui. Eu não consigo ver qual que é o centro de gravidade. Imagine que essa vista frontal, ela tem o centro de gravidade não no meio, a lateral. Imagine que esse centro de gravidade ele está transportando mais do que um 30% da peça. Imagine agora que essa peça ela tem 2,40 de largura. Se ela tiver 2,40 e o centro da gravidade não for no meio, pode acontecer de que deslocar essa carga para fora da carroceria do veículo. Quando isso acontece o que a gente viu lá atrás, né? No outro vídeo sobre cargas excedentes. Vai gerar uma carga excedente nesse transporte. Então a gente precisa, né, conhecer a interpretação do desenho técnico. O orçamentista ele precisa conhecer e saber interpretar o desenho técnico para que ele possa, né, dialogar com o cliente da transportadora, né, que é o comprador do frete, que é o tomador do serviço. Ele precisa dialogar, e o tomador do serviço ele precisa também conhecer o desenho técnico, interpretação do desenho técnico para entender a necessidade, né, do orçamentista naquele momento. Eu vou incluir aqui um outro, né, um terceiro profissional, que é o vendedor, que nem sempre vendedor e orçamento é o mesmo. E quando a gente fala de vendedor, ele também precisa conhecer, né, o desenho técnico, ou seja, toda a cadeia, todos os envolvidos precisam conhecer interpretação de desenho técnico, desde o projetista até o vendedor, né, do frete, o receptador da mercadoria lá na outra ponta. Ele precisa entender o desenho técnico para que ele possa entender como que essa mercadoria vai chegar até ele, como que vai ser colocada no caminhão, se ela foi colocada de uma forma adequada. E isso torna com que a comunicação flua melhor, né, entre todos. Eu acho bacana quando uma informação flui, quando todos falam a mesma língua, tudo funciona de uma forma mais rápida,
tudo funciona de uma forma mais adequada, tudo funciona como se fosse, tudo se harmoniza, na verdade, tudo se harmoniza ali e tudo sai de acordo com o esperado. Acontece que às vezes a gente tem alguns clientes que eu acredito que esses clientes não conheçam desenho técnico, né? O fabricante do produto tem alguém lá dentro que não conheça o desenho técnico e logo ele não sabe a importância do desenho técnico. Quando ele não sabe, ele acaba não dando importância e falando para o transportador, sendo ignorante, né? O transportador, muitas vezes, porque de uma informação que o transportador solicita, que é importante, e essa pessoa, por não saber da importância, por ignorar a necessidade daquela informação, acaba agindo de uma forma meio inadequada, né? Agindo rispidamente, se negando a colaborar. E isso atrapalha tanto o transportador, mas atrapalha principalmente, né, o cliente, né, o tomador de serviço, o principal interessado, que aquela peça saia do ponto A e vá para o ponto B. Gente, é isso sobre desenho técnico, não tenho muito mais para falar. Eu quero deixar mesmo curiosidade aqui para vocês, né, quero que vocês discutam aqui embaixo, postem bastante comentário, vamos trocar informação. E a ideia, né, do desenho técnico mesmo, aqui, é a gente dialogar mais, né, e trazer mais informação e começar a trabalhar isso. Beleza, galera? Muito obrigado e vamos seguindo aí, daqui a pouco tem mais vídeos.